Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Dora, da Fundação Bienal de São Paulo, e antes de passar a palavra para a equipe curatorial, eu queria falar umas palavras para vocês. Esse encontro, ele faz parte da programação pública da 34ª Bienal, e ele é realizado em parceria pela Fundação Bienal e a Poiesis, que é a gestora da Oficina Cultural Oswald de Andrade. A proposta desses encontros é trazer artistas, curadores e colaboradores da 34ª para compartilhar as reflexões e os processos de trabalho com a gente. Esse é o 6º encontro que acontece aqui na oficina, e com a presença de toda a equipe curatorial da 34ª. Eu gostaria de fazer, antes de começar, um convite para vocês, porque a 34ª ela tem um formato singular, que é diferente das outras edições da Bienal, que é a realização de 3 mostras individuais e 3 performances no período que antecede a mostra coletiva, que vai abrir em setembro, no pavilhão da Bienal. A primeira mostra, que faz parte da 34ª, a primeira mostra individual, com a artista Jimena Garrido Leca, inaugura nesse próximo sábado, às 9h da manhã, no 3º andar do pavilhão, e às 11h, também no sábado, vai acontecer uma performance do artista Nelmo Yanga. Então, gostaria de convidar todos vocês, todos e todas, para participar. Bom, eu agradeço a presença de todos vocês e eu passo a palavra para o Jacopo Crivelli Visconti, que é o curador-geral da 34ª. Obrigado, Dora. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui. É um grande prazer para a gente estar aqui por primeira vez em São Paulo, apresentando a Bienal de uma maneira mais completa. A gente já anunciou algumas coisas em diversos momentos pela imprensa, mas é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar todos juntos sobre a Bienal e contar um pouco de como ela está sendo pensada e construída, digamos. Não foi. Isso aqui. Foi? Não entrou. Não, peraí. Foi? Acho que tem que clicar aqui embaixo. Com alguns problemas, Aqui? como vocês podem ver. Não, o outro, esse. Esse? Esse, tem que Ó. Agora. Bom, desculpem. Daqui para frente vai ser melhor. A gente resolveu fazer uma apresentação conjunta aqui, porque o projeto, desde o começo, é um projeto pensado realmente como um diálogo entre todos nós e um diálogo também com outras instâncias institucionais, com os artistas, com inúmeros parceiros nesse projeto. E aí, o projeto, desde o começo, ele foi concebido de uma maneira paratática, de certa maneira. Tem vários aspectos dele que têm todos a mesma importância. E é muito difícil começar a falar dele, de certa forma, porque para a compreensão real de como ele está pensado e estruturado, é importante entender todos esses aspectos. Então, hoje seria impossível falar de tudo, obviamente, mas a gente escolheu 5 aspectos que a gente considera importantes. Poderiam ser mais, poderiam ser menos, mas é uma maneira de introduzir um pouco alguns conceitos da mostra, como ela está sendo pensada. O primeiro aspecto, talvez o mais útil como introdução, é que a Bienal, desde o começo, ela foi pensada para a cidade de São Paulo, de uma maneira muito generosa, eu diria, no sentido de que ela dura o ano inteiro, como a Dora acabou de falar. Agora em fevereiro a gente começa as atividades, e ela também, no momento culminante, em setembro, entre setembro e dezembro, se expande pela cidade inteira. Então, agora, no sábado, a gente inaugura a primeira exposição e tem a primeira performance do Nelmo Yanga,
Depois, em abril, teremos outra exposição e outra performance. E em julho, ainda outra exposição e outra performance. O segundo momento da Bienal é uma exposição da Clara Yanni, uma artista daqui de São Paulo, com uma performance ou ação do Leon Ferrari, Palavras Ajenas, que a Ruth já instalou em outros lugares. E depois vai ser a Diana Lawson, que é uma fotógrafa norte-americana, com uma ação, um parangolé área do Hélio Sica, que foi um projeto que ele concebeu em vida, mas que nunca foi realizado. E a ideia de criar esses momentos iniciais não é simplesmente pelo desejo de expandir no tempo, é porque todas as obras que aparecem nessas primeiras exposições voltam na exposição coletiva. Então, o exercício que a gente propõe é o exercício de você, como público, entrar em contato com o trabalho de um artista numa exposição individual, mergulhar no trabalho daquele artista e entender a poética dele, entender todas as direções em que seu trabalho se expande, e depois, com pouco tempo de intervalo, então com uma memória ainda fresca do que você acabou de ver, entrar em contato de novo com aquelas mesmas obras, mas daí na Bienal, na exposição principal, então com aquelas obras justapostas a obras de outros artistas e dentro de uma série de temas que a gente vai explorar, que a gente vai contar um pouco como isso vai se dar na exposição principal, que vão levar você a fazer uma leitura diferente daquele trabalho. Essa ideia de você fazer leituras diferentes de um trabalho, dependendo de tudo que está ao redor deles, é um pouco que é o mote inicial, digamos, ou um dos motes inicial dessa Bienal. Porque a ideia das relações que construem o significado que a gente atribui a umas obras, a umas pessoas, a uns contextos, é para a gente fundamental. E é por isso que também, a partir de setembro, um exercício muito parecido com esse, apesar de não ser exatamente igual, acontece com uma rede de 26 instituições da cidade com quem a gente está estabelecendo parcerias. Em cada uma, com algumas exceções, mas na grande maioria dessas instituições, vai acontecer uma exposição individual de uma artista que também tem obras na Bienal. Então, de novo, a gente vai poder fazer o exercício de mergulhar na produção de um artista e também encontrar aquelas obras de novo na Bienal e entender elas de outra forma na Bienal. Ou, ao contrário, descobrir uma artista na Bienal e ter uma oportunidade quase única, que mesmo a gente que é profissional nesse ramo raramente tem, de poder ir até algum lugar da cidade para conhecer melhor o trabalho daquele artista. Então, uma maneira, voltando ao que eu estava falando antes, e a imagem que está atrás de mim, é uma Bienal realmente pensada, diferentemente de outras bienais, não digo tanto de bienais de São Paulo, mas bienais pelo mundo, pensada para um público local, para um público que, se quiser, ao longo do ano inteiro, vai poder entrar em contato com o que a Bienal está fazendo e entender, principalmente ao longo do tempo, como essa Bienal vai se construindo, como os seus significados vão se ampliando, amplificando, diversificando, matizando e até, de certa forma, complexificando, que é o que a gente mais busca com uma Bienal dessa envergadura e pensada para a cidade. Ou seja, é possível criar, esse é outro desafio que a gente está tentando responder de alguma forma, é possível criar uma Bienal que consiga falar ao mesmo tempo com tantos públicos diferentes. Esse, para mim, é o... Fazendo um pouco de background pessoal, eu sou italiano, estou aqui no Brasil faz mais ou menos 20 anos, quase, vai fazer, e trabalhei vários anos na Bienal de São Paulo, e uma das coisas mais excepcionais, eu acho, que a Bienal tem, é a diversidade imensa de públicos que ela recebe. É uma quantidade enorme, mas também uma diversidade de classes, de interesses, de proveniências muito grande, principalmente comparado com as bienais europeias que a gente conhece. E nesse sentido, a gente não está achando que essa seja a única resposta possível, mas é uma resposta possível a essa complexidade do público que visita a Bienal. E não é por acaso que, entre essa rede de instituições que eu falei, buscamos uma diversidade muito ampla. Então, desde instituições muito sólidas e muito reconhecidas, que todos nós visitamos, como o MASP, a Pinacoteca, o MAN, as instituições que realmente são centrais no sistema da arte contemporânea, até lugares independentes ou com um orçamento muito menor, ou com práticas artísticas e culturais diferentes, como a própria oficina onde a gente está, como a Casa do Povo aqui do lado, como o Pivô, como outros espaços que vocês certamente visitaram, mas também há lugares que têm uma atuação relativamente pequena ou uma importância relativamente pequena
no sistema de arte contemporânea, da arte contemporânea, mas que tem uma importância enorme na comunidade, no lugar onde elas atuam, como a Oficina de Formação Cultural Cidade de Tiradentes, como o Sesc Interlagos, como o Sesc Carmo, que apesar de estar numa região central, também está numa região bastante complicada. Então, são maneiras muito diferentes de se relacionar com o entorno onde cada uma dessas instituições atua. E a gente entende que, potencialmente, os públicos de cada uma dessas instituições são o público da Bienal de São Paulo. E a gente está tentando construir uma Bienal que consiga dialogar ao mesmo tempo e de maneiras diferentes com cada um desses públicos, através dessa estratificação de significados, de propostas e de um projeto amplo e, de certa forma, complexo também, mas que exatamente pela complexidade do projeto permite que as obras que são expostas na Bienal depois sejam também obras mais convidativas. A gente quer voltar a ter obras históricas, que são um pouco o que fez com que a Bienal de São Paulo se tornasse o que ela é hoje. Então, é uma série de caminhos diferentes que a gente está indo, que volta, de certa forma, ao que eu falei no começo. É uma estrutura complexa e paratática, com vários elementos que tem no peso, um peso específico equivalente no projeto e que a gente vai tentar agora explicar um pouco cada um na sua maneira. Então, vou passar a palavra agora para a Carla Zaccagnini, artista e curadora, que vai falar de outro aspecto que a gente considera muito importante na maneira como a gente está construindo a Bienal. Boa noite. Obrigado, Jacopo. E obrigado. É lindo ver vocês daqui. Eu vou contar um pouco de como a gente vem trabalhando ao longo desse ano, como a gente vem trabalhando juntos na construção dessa Bienal e um pouco o momento em que a gente está agora. E, na verdade, foi um processo muito interessante na maneira como ele foi proposto pelo Jacopo e como ele foi se desenvolvendo. A gente partiu, na primeira vez que a gente se encontrou, e alguns de nós não nos conhecíamos antes, né? Mas a primeira vez que a gente se encontrou foi com uma bagagem de artistas. A gente se encontrou ao redor de uma mesa, onde cada um trouxe entre 10 e 15 artistas ou obras que a gente pensava que era importante ver ou mostrar nesse momento, nesse lugar. E a partir dessa primeira conversa e de como cada um foi apresentando esses artistas, né, das palavras que foram usadas para conversar sobre essas obras, das relações que a gente foi vendo se estabelecerem entre o que um apresentava e o que o outro apresentava, foram aparecendo alguns assuntos, algumas questões, algumas preocupações que se repetiam, que eram constantes, né? que voltavam a aparecer nas nossas falas e nas nossas, mas trazidas por esses trabalhos. A gente então fez um pouco um levantamento do que eram essas ideias e fizemos uma nova rodada dali a alguns meses, em que também cada um de nós apresentou de novo 10 ou 15 trabalhos ou pesquisas ou artistas que, enfim, chamados por essa primeira conversa. Então, artistas que, de alguma maneira, se relacionavam com os artistas já apresentados, artistas que se relacionavam com os assuntos que tinham vindo à tona nessa primeira conversa. Enfim, relações das mais diversas, né? Cada um foi trazendo, foi puxando algumas coisas a partir dessas conversas. E foi, então, a partir dessa segunda rodada, né, desse segundo momento de falar de trabalhos e de artistas e de questões que apareciam nesses trabalhos, que a gente conseguiu diagnosticar um pouco melhor o que eram esses assuntos ou essas questões que se repetiam no nosso desejo de trazer para a Bienal de São Paulo, né, no sentido de que eram importantes de discutir aqui agora. E, a partir daí, a gente começou, então, a delinear o que são esses assuntos. De uma maneira... tentando, e de uma maneira muito interessante, eu acho, tentando não achar um termo, um conceito, uma palavra que defina isso, mas tentando perceber o que era esse ímã, o que era esse agrupamento, né?
Foi um exercício mais fácil para alguns, mais difícil para outros, né? De tentar se desapegar de chegar a uma definição, né? De chegar ao que seria um conceito, né? Que organizasse um pouco esses grupos que foram se formando, foram coagulando. E aí a gente foi, enfim, procurando outros artistas que fossem, outros trabalhos que fossem deixando isso mais delineado. A gente está ainda nesse momento, eu acho, assim, a gente está ainda definindo o que são esses grupos. E o que a gente encontrou como elemento agrupador, né, como imã, como, digamos, enunciado desses grupos, desses agrupamentos, são alguns elementos com história, né? Alguns objetos, em geral objetos, mas ou conjuntos de objetos, com uma história, objetos que carregam uma narrativa, uma história que dá a eles algum significado, né? Um deles, então, eu vou dar um exemplo, é esse sino, que é o sino de uma capela de Ouro Preto, a capela do Padre Faria, um sino de 1750, feito na Alemanha e trazido para essa capela em Ouro Preto, que é uma das primeiras capelas da cidade, né, de Vila Rica, e que fica num campanário separado da capelinha, né? Tem um campanário ao lado. E por que esse sino, né? Esse sino, ele ecoou em momentos muito importantes, digamos, muito significativos, simbólicos da história brasileira. A primeira vez em 1792, quando da execução de Tiradentes, naquele momento traidor da coroa, hoje herói nacional. Quando Tiradentes foi executado, se proibiu que soassem todos os sinos de todas as igrejas do país. Perdão, da colônia, não era país naquele então. E disse que, durante a noite, foi ouvido o som desse sino, né? Foi ouvido tocar o som dessa capela, o som do sino dessa capela. E em 1960, quando da inauguração de Brasília, a capital futurista desse país, o cerimonial da inauguração da capital teve essa ideia de carregar esse sino, que não é grande para sino, mas pesa, desde Ouro Preto até Brasília, para ele ser tocado e ser ouvido na Praça dos Três Poderes, para a inauguração da capital. Então, enfim, é um objeto que, de alguma maneira, carrega essa memória de ter tido esses dois papéis, né, num momento clandestino, num outro momento muito oficial, de marcar com esse som abstrato esses momentos da história do país. E eu não vou dizer mais nada, porque é disso que se trata. Então, eu passo a palavra para o Paulo, que vai contar um pouco das palavras. Então, se esses enunciados eles são alternativas para que você não use conceitos do dicionário, da academia, da teoria, mas sim tem uma relação mais afetiva, narrativa, quase como se cada enunciado criasse uma certa vibração de ideias, de atitude, de pensamento, que vai, então, ressoar pelos trabalhos no entorno. Para a gente, o primeiro enunciado que acontece a partir da Bienal é o próprio título da Bienal, que também não é exatamente um tema, claramente não é um conceito, uma categoria, não é uma das palavras do momento, antropoceno, não sei. Ele é um enunciado poético do Tiago de Mello, que, por sua vez, também tem a sua história. O Tiago de Mello é um poeta amazonense, de Barreirinha, que morou no Rio de Janeiro muitos anos, mas, antes disso, entre 62 e 63, ele escreveu um poema chamado Madrugada Camponesa. Ele começou o poema no estado do Amazonas e terminou em Santiago do Chile. E esse poema era um poema de esperança, um poema
pensando na luta dos povos campesinos brasileiros, pensando no desejo de reforma agrária, de transformação das condições sociais do país. Em 62, 63, que é um dos momentos de ambição progressista em muitos campos da nossa história, na educação, o desejo de plena alfabetização dos adultos, no próprio campo universitário, a formulação da Universidade de Brasília, discussão de reforma agrária, etc. E, nesse momento, ele fala, se endereça para os camponeses, que, historicamente, têm uma vida muito miserável, herdeira do formato colonial, e diz: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Só que esse poema só foi publicado em 65. E, em 65, a realidade do Brasil era muito diferente. A UNE havia sido fechada, a UNB havia sido desmontada, os planos de alfabetização tinham sido destruídos, iam virar um Mobral. A reforma agrária tinha virado uma palavra proibida. E então o livro que tem esse poema, tal e qual, mas o livro se chama Faz Escuro, Mas Eu Canto. E aí, naquele momento, não fazia sentido falar em manhã. Amanhã estava muito longe. Mas, em 66, a Nara Leão, uma das vozes do movimento Opinião, uma das vozes da contracultura, da juventude urbana, que, de certa maneira, chamou a responsabilidade em ir para as ruas, em lutar, em criar uma cultura extremamente ativa na manifestação de opiniões de toda sorte, a Nara grava um disco chamado Manhã de Liberdade, em que a última música é feita pelo Thiago de Mello com o Monsueto Menezes e se chama Faz Escuro, Mas Eu Canto. E aí a letra muda muito em relação ao poema, ela já não é exatamente sobre os camponeses, ela está falando com a juventude, está falando com a população, todos aqueles que estão dispostos a trabalhar pela alegria. E fala de novo: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Em 68, essa mesma juventude, junto com estudantes, junto com trabalhadores, junto com vários vetores da sociedade, efetivamente tinha ganhado uma escala de presença nas ruas, de presença nas mídias, e que gerou uma reação muito rápida. E, nesse influxo de repressão, o Thiago de Mello também é preso. Ele estava no Chile antes como adido cultural, no governo Allende, etc. E ele é preso, entra na prisão. Vocês podem imaginar, ser preso em 68, ninguém sabia. Hoje a gente sabe, o Chile, a Argentina é diferente do que aconteceu no Brasil. Mas, naquele momento, você ir para a prisão, você não sabe. Então, ele entra na prisão muito assustado, e, quando ele entra na cela, uma cela pequena, ele olha para a parede, está escrito o verso dele pelo preso anterior: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. E aí muda de novo o sentido, aí vira um sussurro de esperança, uma mensagem cifrada, uma garrafa no oceano, que cai no próprio poeta, e que, com isso, restabelece sua esperança, sua certeza de que vai dar certo. Então, em 5 anos, esse poema, que parece tão claro, teve muitas nuances. E aí o nosso exercício é trazer, lógico, essa história e perguntar: e hoje? Hoje, no Brasil, o que pode ressoar esse poema? Hoje, no mundo, o que pode ressoar esse poema? Que escuro é esse e que canto poderia ser esse? Eu acho que, sobre o escuro, a gente não precisa explicar. Não só no Brasil, isso é muito importante, porque é lógico que a gente está falando no Brasil, mas uma etapa importante da definição desse título foi conversá-lo com artistas do mundo todo. E o que é muito forte é que não é que eles respondem: claro, porque no Brasil está assim. Eles respondem: claro, porque aqui está assim. Aqui na Inglaterra, aqui na Coreia, aqui no Japão, aqui na África, enfim. Então, existe um estado de rompimento de projetos de desenvolvimento, rompimento de esperanças de pactos civilizatórios. Existe um sentimento comum de trevas,
No nosso caso, a gente quase teve um problema, porque São Paulo efetivamente ficou escura antes da gente anunciar o título. Esse é o Dia das Cinzas, da Amazônia, que vieram escurecer literalmente o nosso dia. Mas, para a gente, especialmente é importante, uma coisa que fica claro, acho, quando a gente compara esse poema com outros versos muito famosos. O Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão e poeta, diz, numa tradução grosseira: nos tempos sombrios, haverá ainda cantoria? Sim, nos tempos sombrios, haverá ainda cantoria sobre os tempos sombrios. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. E essa não a mesma coisa é muito importante para a gente. Faz escuro, mas eu decido cantar. Cantar sobre como está sombrio, é claro, mas cantar também a vida, o desejo, a arte, a criação, a possibilidade dos encontros, a possibilidade de não fazer sentido, a possibilidade da opacidade, que é muito importante para o Glissant, que é um dos poetas, é um autor e poeta que ajuda a pensar essa Bienal. Então, para terminar, uma coisa que a gente tem aprendido também com vários artistas de referências diferentes é que, para muitos grupos sociais do Brasil e do mundo, essa escuridão não é uma novidade. Para mim, para você, você pode falar: está escuro faz 3 anos, faz escuro faz 10 anos, faz escuro faz 20 anos, 50. Mas, para muitos grupos e muitas histórias que passaram pelos ciclos de violência da nossa civilização, esse escuro tem pelo menos 500 anos, tem pelo menos 1000 anos. E, para eles, a ideia de que cantar em si é um ato explosivo, potente, de reconfiguração do próprio Estado diante dessa escuridão, é central nas suas cosmovisões. Então, a gente tem aprendido muito discutindo isso e aprendendo a relatividade da escala temporal e física dessa escuridão. Boa noite. Eu falarò em inglês, melhor para mim, mas muito mais melhor para você. Eu falarei em inglês porque vai ser melhor para mim, mas muito melhor para vocês. Muito, especialmente depois da poesia. Então, a gente estava pensando em pensar como a gente usaria o espaço após a introdução da metodologia, como abordar na Bienal. A gente pensou trabalhar como tomar posição em um edifício tão proeminente. Um edifício que foi projetado por Niemeyer em 54 para um fim industrial. Então, era uma escala industrial mais do que humana. Então, portanto, nós tivemos muitos desafios ao longo das edições, desde 56 até agora. Então, é interessante ver como, no todo da exposição, é condensada em um módulo, um grande edifício que cresce verticalmente em 3 andares, em 3.000 metros quadrados, o que sugere uma circulação. E a metodologia que a gente pensou em seguir é exatamente a mesma que a gente abordou ao discutir os artistas, ao discutir os vários aspectos e temáticas que serão expostos nessa Bienal. Mais do que as temáticas, eu diria que é uma atitude. E atitudes similares são refletidas em como ocupar esse espaço. Então, para começar, a gente convidou três escritórios de arquitetura para fazer propostas. Como eles imaginariam a circulação por esses 3 andares? Como eles imaginariam que os visitantes andariam, circulariam ou se engajariam nesse espaço?
E após algumas considerações, o estudo de Andrade Moretti foi selecionado e nós começamos um diálogo. Eu gostaria de manter essa terminologia de exercício junto. É uma maneira rizomática de abordar. No discurso, mais do que aplicar regras ou ideias por cima de um desejo ou do que a gente gostaria de propor. Então, isso levou a um aspecto fundamental. A arquitetura, ela não foi construída em resposta às obras de arte que a gente vai propor, mas o contrário. As obras vão responder ao espaço que nós temos. Então, e esse espaço, ele será caracterizado de uma maneira muito simples, feita de uma estrutura interior, onde a gente vai criar salas ou passagens internas, que são definidas por 3 graus de opacidade. Então, algumas vão ser mais transparentes, outras menos, e outras vão ser mais escuras, menos transparentes. Isso simbolicamente reflete a abordagem que nós tomamos ao selecionar os artistas, mas também nós criamos graus de densidade diferentes nos espaços. Então, para apontar ao visitante, talvez eles não entendam exatamente se eles estão dentro de uma sala ou se dentro de um corredor, o dentro e o fora vão se confundir. Então, de fato, isso vai ser a sensação de entrar e sair não vai ser clara. Então, o exercício é uma resposta à escala desse edifício, mais do que às necessidades das obras. A partir de agosto, os curadores e os artistas, a obra deles é responder, atender a essa arquitetura. Uma abordagem parecida foi tomada em relação ao design. A identidade gráfica, digamos, que está sendo feita pelo estúdio de Vitor e César. E seguindo, mais uma vez, uma abordagem parecida de opacidade. E o que é interessante é que a opacidade é um termo usado que não reflete uma falta de claridade. É na verdade, o oposto. É, na verdade, tende a uma abertura de interpretações, que tende a uma multiplicidade de leituras, ou caleidoscópica, como já foi chamada. A primeira intervenção arquitetural a gente vai ver no sábado, na abertura da Jimena, que será seguida, como disse o Jacopo, para uma outra exposição em abril e uma última em julho. Esses espaços serão os primeiros passos, as primeiras pedras que serão construídas progressivamente até o espaço final. Eu vou passar agora a palavra para a Ruth, que vai falar sobre o último aspecto. Desculpe que eu não consigo falar em português. Já me levou 40 anos para aprender inglês
eu acho que levaria muitos outros para aprender português. Então, eu acho que por esse aspecto o meu portunhol talvez fosse suficiente, mas acho que não. Então, vamos falar em inglês. Então, eu vou falar sobre a publicação, que é um aspecto muito importante dessa Bienal. Eu preciso dizer que a Bienal de São Paulo, essa publicação ela reflete ou vai ser uma reflexão dessa exposição. E, de alguma maneira, a gente está seguindo a mesma metodologia que a Carla também estava explicando em relação a como a exposição vai ser construída. A gente também está trabalhando em colaboração com curadores da Guiné que também precisa dar uma perspectiva. Falar no microfone. Antes de falar sobre o livro, a gente começou hoje o que a gente chama de cartas abertas, que são uma correspondência entre nós e os leitores e o público, que vão ser publicadas no site da Bienal de São Paulo e da Fundação, mas também vão ser enviados por e-mail, e que são basicamente... A gente está falando sobre essa discussão que a gente teve, mas também sobre as questões que estão acontecendo hoje em dia. Então, a gente decidiu usar a carta, porque cartas são uma maneira talvez mais íntima de pensar. É um formato doméstico, onde o doméstico e o público andam juntos. Então, o formato de carta seria mais abordável e interessante para nós, mas também para vocês. Então, voltando à publicação, ao livro, a gente decidiu, e ainda estamos decidindo, decidimos dividir o livro em seções diferentes. Nós estamos convidando escritores locais, internacionais, que poderiam falar de situações políticas, sociais específicas. Então, por exemplo, ontem, um dos temas que não é exatamente um tema da Bienal, mas é algo importante para nós. É a história dos desaparecimentos na América Latina, falando de uma economia baseada na escravidão, mas também dos desaparecimentos da ditadura militar no Brasil, Guatemala, Chile, Peru, Argentina, no século XX, mas também, recentemente, da matança de muitas pessoas no México, na Colômbia, pelo narcotráfico. Então, esse seria um dos temas, mas, ao mesmo tempo, teria também outras maneiras mais abstratas de abordar esses temas. Por exemplo, um texto sobre a análise poética de uma cantiga de ninar, que é tradicional, que muitos pais e mães cantam para seus filhos na escuridão. Então, nós teremos esses ensaios diferentes, alguns mais abstratos, outros mais históricos, para algumas situações específicas, mas a gente também está incluindo um glossário de imagens, que pode ser uma partitura, um poema, ou um extrato de um livro, que até agora foram importantes não só para a Bienal, mas também podem ser para pensar essas circunstâncias sociais e políticas de hoje em dia. Então, eu acho que na América Latina, em todos os cantos, mas eu moro nessa região do mundo, isso está acontecendo muito rapidamente. Nos últimos meses, eu acho, muitas coisas aconteceram e a gente ainda nem teve tempo de reagir para entender o que está acontecendo. A gente tenta reagir e imediatamente alguma outra coisa acontece. Então, para a gente, todas esse monte de imagens que a gente está selecionando, a gente quer dar uma outra oportunidade para refletir sobre elas de uma maneira diferente. Então, por exemplo, para dar um exemplo, uma dessas imagens, claro, será
ou poderia ser ainda. Eu vou tentar usar alguma dessas ideias. A gente vai ter imagens de como de Bendigo, como ele foi do sino quando ele foi mas também as cartas lidas por quando ele foi preso durante a ditadura no Brasil. Então, essas cartas eram muito coloridas, cheias de desenhos. Ele estava falando sobre a história do Brasil. Ele estava falando sobre a descoberta de genocídio dos indígenas e vários outros temas, mas foi uma maneira de falar de algo que os outros entenderiam dentro dessas circunstâncias. Mas essas cartas conseguiram passar pela censura naquele momento, porque ele não estava falando sobre aquele momento específico da ditadura, mas sobre um outro momento na história que era novamente muito complicado. Então, muitas das imagens selecionadas para essa sessão vão refletir situações do passado para pensar no presente e vice-versa. Então, algumas delas nós temos que esclarecer a situação, mas também dar alguma opacidade para outros momentos da história. Então, esse livro também vai ter imagens dedicadas a cada artista. A gente vai dar ao artista a liberdade de decidir como eles preferem aparecer no livro. Então, às vezes, vai ser as palavras, outras referências, as referências deles, as nossas. A gente vai misturar isso e tentar fazer as pessoas pensarem no momento atual. E, por fim, a gente está preparando um glossário de termos que a gente vai trabalhar como um guia e um dicionário, definições que a gente está usando durante esse 1 ano e meio, que vai permitir muitas entradas nesse. Então, esse é um pouco a explicação do que será essa publicação. Bom, obrigado. Muito boa a explicação, hein? Sensacional. Entendi tudo agora. A gente preparou isso e propositalmente a gente decidiu não falar tanto porque a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade muito rara, se não única, que a gente tem, no momento em que, como a Carla falou, ainda muitas coisas estão se definindo e ainda temos muito trabalho para fazer, mas já há algumas coisas definidas que valia a pena compartilhar, para realmente ouvir o que isso desperta em quem, de repente, leu alguma coisa, recebeu alguma notícia, mas não tinha ainda uma visão tão global da Bienal. Obviamente, a gente poderia falar muito mais, mas eu gostaria muito que a gente pudesse ter mais do que uma conversa nossa aqui, expondo o que a gente está fazendo, um diálogo aberto. Esse foi um pouco o ponto de partida para mim, desde que não que eu fui selecionado, antes, quando eu falei com todos eles, quando eu convidei eles a pensarmos um trabalho juntos, e é muito a postura que a gente tem tido na conversa com todas essas instituições com que a gente está trabalhando. Uma postura de diálogo em que a gente escuta, muitas vezes, por muito mais tempo do que a gente fala. Isso tem sido para a gente essencial, acho que vocês ouviram vários deles falarem disso, conversando com artistas, lendo autores de lugares distintos e pensamentos distintos, que é uma maneira de escutar também. Então, se a gente fez assim, organizou esse encontro hoje e apresentou alguma coisa, agora eu realmente gostaria de ouvir de vocês perguntas, questões, que certamente, assim, além de ser uma maneira de retribuir um pouco a atenção que vocês estão demonstrando estando aqui, também, egoisticamente, nos ajudaria muito a pensar nos próximos passos que a gente vai tomar daqui para frente. Então, eu gostaria de abrir aqui a conversa para todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que a Simone vai aí com o microfone. Oi, boa noite. Meu nome é Cristielen. Obrigada pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Achei excelente a questão da descentralização dos espaços, né, de ocupar outras áreas. Até esse encontro aqui hoje, para mim, acho que foi bastante simbólico de estar sendo aqui.
Eu já fui outras vezes na Fundação Bienal, nas edições anteriores. A pergunta para vocês é se, dessa mesma forma que vocês procuraram esse deslocamento nos espaços, vocês também vão procurar esse deslocamento no olhar dos nomes dos artistas que vão estar presentes. A gente certamente vai buscar a maior diversidade possível. Não sei, quando você fala em deslocamento, eu imagino que seja isso que você está falando. Isso é um esforço que a gente está fazendo. A gente fez bastante viagens, mas vamos tentar fazer mais, principalmente para lugares onde é mais difícil chegar. Porque você pode contar um pouquinho dessas viagens? A gente fez muitas... Bom, primeiro que a gente mora em lugares diferentes e a maioria de nós, com exceção do Paulo, mora num lugar diferente de onde nasceu. Acho que essa questão, digamos, de um deslocamento, para usar a palavra que você colocou, na biografia de todos nós é bastante central. Além disso, para a Bienal, a gente fez muitas viagens ao longo do segundo semestre do ano passado, mas também a gente tem plena consciência que foram viagens principalmente para lugares onde é mais fácil viajar, digamos. E isso tem também, entrando já nos meandros da produção de um evento desse tipo, tem uma questão muito prática. Você, como curador de Bienal, como parte do corpo curatorial de uma Bienal, é convidado para viajar para muitos países. Só que os países para os quais você é convidado para viajar são geralmente os países mais que têm uma estrutura maior. Então, são os países onde é mais fácil viajar. E muitas vezes são também os países que depois podem, de alguma forma, ajudar na participação dos artistas desse país. Então, a gente viajou primeiro para esses lugares por uma questão logística. Agora, nesse momento, o desafio é conseguir viajar para países onde é mais difícil, de todos os pontos de vista, ir, e essa é um pouco a tarefa que a gente tem. Agora, para além disso, a gente tem também uma rede, obviamente, de pessoas e de informações e de bagagem mesmo de exposições que a gente já viu pelo mundo, de artistas que a gente segue há muito tempo, que transcende muito a quantidade de lugares que a gente visitou. E também a ideia de uma diversidade, de querer mostrar aspectos da produção contemporânea que geralmente não são, ou que historicamente não são tanto mostrados, é uma questão talvez tão urgente no Brasil quanto para fora, né? Então, a ideia de viagem para o estrangeiro talvez seja também um desvio, assim. A gente tem que primeiro olhar para cá, e eu acho que essa tarefa também a gente está tentando fazer com a maior seriedade possível. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente vai conseguir trazer algumas coisas que até agora foram pouco vistas, ou que começaram a ser olhadas muito recentemente e que têm que ser muito mais aprofundadas. Boa noite, meu nome é Lúcia. Gostaria de parabenizar vocês pelo Tiago de Mello, que é um poeta tão importante para nós, né, no Brasil. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada à história das bienais, a narrativa entre uma bienal e outra. Porque aqui vocês mencionaram, né, a Carla mencionou do enunciado, que vocês escolheram objetos com narrativa, com memória. A Ruth foi falar da publicação, falou também da questão da atenção, da escolha das cartas, né, relacionadas a essas... Isso tem sido muito forte, pelo menos para nós brasileiros, né, que a gente realmente não dá conta de dormir, aconteceram coisas na madrugada e a gente não dá conta de refletir. E, portanto, eu lembrei que a última Bienal, a 33ª, foi o convite à atenção. E nós tivemos a oportunidade de participar das ações que o Educativo preparou e que nos sensibilizaram tanto depois para levar nossos estudantes, porque esse convite à atenção era muito forte, né? De estar atento com uma outra velocidade, né? Muito mais lenta. E aí eu queria saber se, ao pensar nos encontros que vocês fizeram essa Bienal, e como ela fala de história, de narrativa e de memória, se vocês olharam essa Bienal como um fio narrativo das outras também, principalmente a anterior, né? Obrigada. Obrigada pela pergunta.
Não principalmente a última. A gente olhou, sim, para muitas bienais. Na verdade, a Bienal de São Paulo é uma instituição muito importante para todos nós que moramos nessa cidade. Para mim, ela foi muito importante ao longo da minha formação, para o Paulo também, para o Jacopo também. Quer dizer, nós três, pelo menos, já trabalhamos em várias bienais, né? Então, já tem um afeto, já tem um entendimento da arte que ele já está assim, passou por essa história das bienais, né? Eu aprendi, enfim, a gente estava falando disso ontem. A primeira vez que eu vi arte contemporânea foi na Bienal de São Paulo, né? E acho que é o caso de muita gente. A gente olhou muitas bienais e, inclusive, posso contar isso? Inclusive, uma das coisas que a gente está considerando é em mostrar de novo alguns trabalhos que já estiveram em bienais de São Paulo, como uma volta àquela bienal, mas também como uma reflexão sobre aquele momento histórico. Então, o que significa voltar a ver hoje um certo trabalho que já esteve lá? Eu acho que isso tem a ver especificamente com esse enunciado de que a Carla estava falando. É a ideia de que um objeto, uma obra de arte, ela pode voltar na história, as leituras que a gente faz daquilo são diferentes. Então, é uma maneira de olhar para a história e de entender que a Bienal, isso a gente fala como assim, filhos da Bienal mesmo, então talvez de uma maneira mais emotiva também. A história da Bienal é parte da história do Brasil, da história realmente importante. A gente considera que você ver um trabalho, e vai ter trabalhos que foram vistos nos anos 60, nos anos 2000, nos anos 90, a gente está procurando outros que talvez ache, talvez não. É uma maneira de você olhar para o presente a partir do passado e de entender o passado também de outra forma, né? O Glissant falava que é preciso ter uma visão profética do passado. Isso é algo que no Brasil a gente entende de uma maneira muito fácil e muito imediata. E esse tipo de exercício é um exercício que a Bienal pode providenciar. E acho importante a gente já colocar isso, porque todo o projeto da Bienal, acho que de muitos pontos de vista, vai um pouco, assim, sem muitos alardes, mas vai um pouco contra a maneira como a maioria das bienais são pensadas. A gente está pensando uma Bienal muito coletiva, do ponto de vista do diálogo, mas também do ponto de vista de como a exposição vai ser construída nessa relação entre trabalhos. E essa relação de trabalhos que a gente busca faz com que a gente vá ter, provavelmente, menos trabalhos comissionados do que outras bienais. Então, assim, chegando ao paradoxo do que a gente está falando, que a gente vai, em poucos meses, mostrar vários trabalhos 2 vezes, que isso, assim, na maioria das bienais seria uma heresia, e a gente ainda vai resgatar trabalhos que já foram mostrados na Bienal décadas atrás, que seria outra heresia. É porque a gente acha muito mais importante, nesse momento, olhar com atenção, como você estava falando, e tentar entender todas, ou pelo menos mais de uma leitura possível das coisas, que é o que, nesse momento, no Brasil e no mundo, muitas poucas pessoas estão dispostas a fazer. A gente acha que a gente tem uma visão clara e quem não concorda com a gente não entendeu nada. O que a gente está fazendo é sugerir que não, que é possível ter mais de uma visão sobre as coisas. E a gente faz isso através de um exercício, como o Francisco estava falando, que tem que, exatamente por isso, começar agora, porque é um exercício longo, um exercício complicado, um exercício que não todo mundo vai estar disposto a fazer ou interessado a fazer. E aí eu volto ao que eu falava antes de públicos diferentes. Tem alguns públicos que não vão fazer, mas para os que vão fazer, a gente acha que vai ser um exercício muito enriquecedor. Oi, boa noite. Eu sou a Khadij. Eu queria fazer uma pergunta que está relacionada a esse público da Bienal, né, que é muito múltiplo e diferente de outras bienais no mundo, que é, como vocês falaram, que atinge outras pessoas, que é o papel do educativo, que o educativo tem um papel fundamental em atingir esses outros públicos, né? E aí eu queria perguntar como que vocês já pensaram o educativo e como vai ser a na Bienal. Eu acho que o que você está falando é uma boa pergunta pela própria formulação. Se você está fazendo um evento dessa envergadura de um país que é muito rico, a gente não pode tratar o Brasil como se fosse um país pobre, ele é um país muito rico, mas com extrema concentração e onde, portanto, é muito difícil viabilizar projetos de alcance coletivo.
Se existe ainda um evento que pode ser feito nessa escala, ele é educativo por natureza, ele é coletivo por natureza, ele tem que estar... E eu acho que na história da Bienal isso foi constitutivo para ela muitas vezes. Além de ser um dos projetos educativos que, com várias etapas, dos mais antigos experimentos de arte e educação no mundo, considerando um projeto mais ou menos contínuo, por mais que tenha mudado de modelos muitas vezes, a própria Bienal é fundada com uma missão de construir pontes entre campos culturais que não se conheciam. E é por isso, isso foi uma das coisas que ela cativou, que legitimou que ela exista por 60 anos. Então, o problema, a discussão de educação, ela inclui um departamento educativo, que é um departamento educativo permanente, amplo, e com eixo de pesquisa, com eixo de difusão, com eixo de elaboração de materiais editoriais, que produz o material que vai ser lançado ainda neste primeiro semestre para ser trabalhado com professores e escolas da cidade toda, eventualmente distribuído também pela internet. Isso é uma questão educativa fundamental, que tem sido não interrompida nos últimos 20 anos, 10 anos dentro de um certo paradigma, enfim, mas que está lá desde a segunda Bienal. Aracy Amaral, um dos primeiros empregos dela foi monitora, educadora da segunda Bienal de São Paulo. Então, isso é constitutivo. Mas, além disso, pensar uma curadoria no Brasil, nessa escala, tem que ter um compromisso que não é educativo no sentido mais paternalista que ele possa ter, mas no sentido de uma construção aberta, de uma obra bienal aberta. Não se trata de uma oportunidade de comprovar todos os nossos desejos, todos os nossos fetiches, todas as nossas teses e apresentá-las, mas sim, eu acho que o Jacopo está colocando isso desde o começo, de dar partida num processo que só se completa com os outros, e esses outros são os públicos. Então, neste momento, tem acho que uma intimidade muito grande dos profissionais do educativo com o trabalho que a gente está fazendo, no sentido de que a atividade fim é a mesma. Os dispositivos, os orçamentos, os cronogramas, os fluxogramas têm suas peculiaridades, mas a gente está falando da mesma coisa, e por isso também este material educativo, ele está falando de atenção, mas ele está muito, que vai sair daqui a pouco, mas ele está muito comprometido em entender que estar atento a uma obra não é só encarar aquele objeto. Estar atento é uma obra, encarar aquele objeto num certo momento do tempo, num certo momento da história, num certo contexto, junto com outras pessoas, junto com outras obras. Então, é uma atenção contextual, que é justamente o que vai estar enfatizado nessas artistas que vão e voltam, que são entre 1/3 e 1/4 dos artistas da Bienal em setembro vão ter participado de individuais, ou na rede, ou no próprio pavilhão. Então, não é um detalhe, não é uma firula, é uma coisa constitutiva da experiência que é pensada não para nos agradar ou para provar alguma coisa, mas como uma política no sentido amplo, uma ação para a polis, uma ação para o coletivo. Boa noite. Meu nome é Raquel. É uma pergunta para a mesa. Assim, não sei se é bem uma pergunta, mas uma reflexão. Me pareceu que o partido, né, o desenho que vocês estão fazendo para essa Bienal tem uma coisa interessante, que a palavra que mais apareceu aqui foi o termo opacidade. E a opacidade ela pode ser pensada em diversas chaves, né, numa relação, se a gente pensar, por exemplo, nas teorias de cinema, é sempre uma reflexão sobre o cinema que opera contra uma transparência, né, uma ideia de alguma coisa que é dada ao público e numa chave de leitura que é sempre um efeito janela, né, que você vai e o filme vai te colocar numa relação, enfim, numa teleologia, né? Tem uma causa final que a narrativa te leva para lá. E por que eu estou pensando nesse termo? É um termo também que o Sara Maharaj usou, né? Ele é um autor que fala de tradução e ele fala de opacidade e transparência também, nessa chave de que a língua
traria, o processo tradutivo teria sempre uma espécie de opacidade que a gente tem que pensar, porque é o não traduzível, né? Um lugar onde a gente vai operar uma impossibilidade desse entendimento do outro. E aí esse termo parece que ele reverbera numa espécie de chave também, né? Eu vi o PowerPoint, ele tem essa ideia de objetos que se sobrepõem, a gente fica com uma espécie de memória, né, da fala anterior de cada um de vocês, e isso é muito bonito, né? Parece que já também fala de uma maneira de expor e de trazer o discurso também para uma operação bem interessante, também de opacidade, né? Não é uma imagem após a outra, mas é uma imagem sobre a outra, né? Aí mais um pouco de reflexão, me pareceu assim, também fica depois uma coisa para a mesa, assim, vocês respondem se vocês quiserem, como quiserem, mas a ideia de uma espécie de hipótese para ser testada, né? E daí o termo opacidade também me parece meio bem próprio, né, para esse tipo de relação que vocês me parecem propor, se é o que eu entendi, né? Tanto na chave da espacialidade, que parece que propõe uma provocação, ao contrário, né? Os artistas vão ter que responder à provocação arquitetônica, espacial, e também uma ideia de uma provocação de públicos. O educativo não está mais naquela chave de uma operação em que a gente vai sempre agir do mesmo modus operandi, né? Me parece que tem uma outra relação, né, de deslocamentos e de chaves outras com relação à Bienal que se desloca, não o deslocamento das escolas necessariamente do material para a Bienal, mas formas outras de operar, e também daí as opacidades, né? A gente pode pensar, e também hipóteses, porque a gente vai testar e não sabe se elas são, enfim, possibilidades de solução, mas mais de dúvida aí. Não sei se eu estou conseguindo me colocar direito, mas acho que essa chave dessa palavra me pareceu interessante pensar. E também, como é que vocês, de alguma maneira, como é que para o Jacopo foi esse atrator oculto aí que junta todas essas peças e essas pessoas juntas? Acho que a fala de cada uma opera de uma maneira, mas tem um encontro aí entre situações que sejam, por exemplo, do catálogo, que também vai trabalhar numa relação de um texto que não se revela, mas que mais problematiza. Ele trabalha no campo quase que da poesia e não da teoria. Me pareceu isso, assim, que são sempre hipóteses a serem testadas, né? O educativo que se desloca, o espaço que provoca o artista, o objeto, o trabalho de arte no tempo que volta, enfim, relações assim que eu estou conseguindo pensar sobre esse termo opacidade e transparência. E essa ideia de um atrator oculto aí que junta vocês todos, me pareceu nessa relação. Fica aí essa provocação, vocês veem se vocês respondem ou não, se comentam ou não. Bom, obrigado, Raquel. Você realmente tocou em vários aspectos, né? Se eu quiser responder a todos os que você colocou, seria complicado, mas uma coisa, assim, tem alguns aspectos. O primeiro que você, talvez porque a gente já tenha falado muito, mas você acertou numa das palavras que tem sido muito chave para a gente nessa discussão. E ela tem sido chave no sentido, para a gente, a referência é mais o Glissant mesmo, mas a maneira como o Glissant fala de opacidade não é muito distante da Sarat Maharaja que você citou. Glissant, uma das frases que ele repete sempre, que se quiser outra maneira como essa ideia de repetição para a gente também é outra questão fundamental. O Glissant tem uma escrita muito circular, ele volta sempre nas mesmas coisas. E uma das frases que ele sempre fala é que ele fala perante todas as línguas do mundo, apesar de ele falar uma língua só. E é um pouco na mesma linha. Ele entende a importância de todas as línguas do mundo, apesar de ele não usar elas. E ele respeita e ele se esforça para entender, aliás, para não entender quem é realmente diferente dele. A ideia de você assumir que você só vai entender alguém que é totalmente transparente para você
é uma postura política perante o mundo muito próxima das que eu estava tentando estigmatizar antes. A ideia de que você tem que entender tudo, ou senão a outra pessoa é seu inimigo, digamos. Essa abertura à não compreensão, à opacidade do outro, à opacidade de um trabalho, para a gente é fundamental. E aí, muito obrigado, sim, eu agradeço em nome do Paulo, porque a ideia do PowerPoint foi dele, mas muito obrigado pela sua observação de como ele é feito, porque se você já viu alguma coisa, ou se você vai ver alguma coisa do projeto gráfico do Victor César, o projeto também vai muito nessa linha. É sempre uma sobreposição de camadas, que às vezes falam a mesma coisa, às vezes falam coisas complementares, mas onde o significado inteiro só se dá pela sobreposição dessas partes, e como essas partes todas estão dadas parcialmente, se você olhar com atenção para o projeto gráfico, você entende, de novo, que nunca vai entender tudo. Tudo está mais ou menos dado aí, mas não há um significado único. E aí, de certa forma, você também entendeu perfeitamente a maneira como a gente está trabalhando juntos. Cada um traz suas coisas, e muitas vezes a gente concorda parcialmente, ou discorda totalmente, ou concorda totalmente, mas nunca há um encaixe perfeito entre uma coisa e outra. Essas bordas das imagens que você vê aqui, cada uma de um formato, cada uma de uma temperatura, e elas se sobrepõem, se juntam, elas nunca coincidem perfeitamente. E a gente todos é assim, e todo mundo é assim. De novo, o esforço é entender que você não precisa coincidir totalmente, você não precisa ser exatamente igual. Essa diversidade é um pouco a maneira como a gente se aproxima desse conceito de opacidade que o Glissant coloca de uma maneira tão forte. Então, não sei se alguém quer... Acho que só uma frase para lembrar, a noção complementar para o Glissant, de que a ideia da transparência, a promessa da transparência, além de necessariamente falsa e falha, ela, em geral, é decorrente de um projeto de poder totalizante que tende ao fascismo, que tende à destruição do outro, que tende a um colonialismo. É um modelo da civilização ocidental colonizante. E, contra isso, ele fala, não adianta a gente dizer esta pureza não serve, eu quero a minha no lugar. A gente precisa saber dizer, esta pureza não serve, e não só não serve, como é ficcional, e você só mantém ela nos matando todos os dias. Etimologicamente, culturalmente, linguisticamente, poeticamente e literalmente. Mas o mundo que eu quero não é o da minha pureza, é o mundo em que você reconhece que a sua pureza é falsa e que eu não preciso ser igual a você, e está tudo bem não ser igual a você, porque vai ter sempre algo em mim que você não compreende e que eu desejo, e que você pode querer desejar. Porque também é nessa possibilidade de tensão, corte, relação, fricção, contaminação, circulação, que muito do que existe de mais vivo na vida se forma. Eu tenho que dizer que, de um ponto de vista, isso é muito pessoal. Quando o Jacopo me convidou, eu acho que para todos nós, é essa maneira como eu trabalho. Porque eu estou sempre engajada em coisas políticas, mas o que eu quero realmente falar? Para mim está sempre relacionado a uma situação política. Então, para mim, foi um exercício muito interessante. Eu acho que foi através da metodologia, como eu disse antes, eu estava sempre procurando algo pelo qual lutar. Então, a metodologia de juntar todas essas ideias, todas as etiquetas e esses capítulos dessa Bienal me ajudou também a ajudar maneiras diferentes de abordar múltiplos assuntos. Então essa ideia de como vocês engajam conosco nessa metodologia foi muito útil. E eu ainda quero lutar por algumas coisas, claro, mas eu acho que foi muito importante essa metodologia de como a gente trabalha junto. Meu nome é Adelaide. Queria fazer uma pergunta. Quer dizer, a gente está em tempos bem obscuros no Brasil, né? E, inclusive, com um desmanche do Ministério da Cultura e de todo o Brasil, desmanchando. E a decisão de uma Bienal distribuída, né, distribuída ao longo de um ano, distribuída pela cidade, é também um projeto caro.
pensando, né, como que foi também a questão também de recursos e se essa decisão, esse partido foi uma tática também ou se foi um desejo também de uma frente ampla aí da cultura. Então, do ponto de vista, assim, da primeira parte da sua pergunta sobre o projeto ser caro, ele é caro como qualquer bienal, talvez mais que outras, mas eu diria na mesma ordem de grandeza. Não é uma diferença ontológica, até porque, e aí eu respondo a segunda parte da sua pergunta, era muito forte desde o começo no projeto, a ideia de criar, sim, uma resposta coletiva. Não uma resposta panfletária, mas de mostrar que a gente está juntos num momento como esse. E, exatamente por isso, eu acho que ele foi imediatamente, de uma maneira, eu falo honestamente, surpreendente até para a gente, para mim, para o Paulo, principalmente, que fez esse trabalho, recebida imediatamente com muito entusiasmo por todas as instituições, sem exceção, com quem a gente foi falar. E depois começaram, na verdade, ao contrário, chegaram convites ou pedidos de instituições que queriam participar. E aí, como é realmente um esforço conjunto, isso também faz com que o aumento de custos para a Bienal não seja tão grande, porque as instituições, sendo muito direto, as instituições que têm recursos para pagar essas exposições, mesmo elas sendo de uma maneira ampla parte da Bienal, elas estão pagando. Então a Bienal não paga, para fazer um exemplo, a exposição na Pinacoteca, ou no Sesc, ou no MASP. Essas instituições não precisam. Por outro lado, a Bienal ajuda, sim, e eu tenho muito orgulho disso, uma exposição na Casa do Povo, no Pivô, em lugares onde a Bienal, do meu ponto de vista, também dá uma mensagem institucional de que ela teve, como a gente já falou do ponto de vista pessoal, e como todo mundo sabe aqui, historicamente, um papel na formação do cena cultural, e principalmente da arte contemporânea no Brasil, e ela quer continuar tendo esse papel. Das maneiras mais diversas. Eu não estou, de jeito nenhum, querendo dizer que daqui para frente o formato é esse. Eu acho que esse é um experimento que a gente está fazendo, mas a gente teve um suporte imediato e incondicional por parte da instituição, porque eu acho que há uma sinergia com o que é o desejo da Fundação mesmo. Então, sim, é uma Bienal mais cara do que a última, por exemplo, mas também influi nisso o fato de que o dólar estava 3 e está 4,20. Isso, se quiser, isso pesa muito mais no orçamento do que o fato que a gente está abrindo. Só que é Brasil, né? Bem-vindos. É assim que funciona aqui. Então, é um projeto ambicioso, mas, do meu ponto de vista, de novo, é um projeto ambicioso que nos liberta para fazer uma exposição depois muito mais íntima, muito mais cuidada, muito mais pequena quando você vai ver a exposição. Isso é o que a gente está tentando fazer. Oi, eu sou a Thaís. Adorei ouvir assim, o que vocês têm de novidade para contar. Tenho alta expectativa em relação a essa Bienal. Fiquei tentando achar um jeito de fazer uma provocação e pensei assim, eu que não queria estar nesse lugar, né, deles, de tentar reagir com um gesto curatorial, com uma exposição nesse momento tão difícil para a cultura e para a arte, né, no Brasil. Mas é mentira, é claro que eu queria estar nessa posição. Né, assim, digamos, acho uma grande... também uma grande oportunidade, porque eu acho que nesses momentos mais de baixa é que as instituições mais sólidas e mais, como a Bienal, né, começam a fazer muita diferença, né, e chamar muita atenção. E aí eu fiquei pensando um pouco que gesto curatorial seria capaz de fazer frente a uma situação como a que a gente está vivendo, né? A Adelaide falou na extinção do MINC, episódios de censura, são cortes de orçamento, enfim, é um ataque muito, muito agressivo, né? E que gesto curatorial poderia fazer frente a isso, né? Entendo essa estratégia de tentar, vamos dizer, ramificar, né, a Bienal, espalhar ela por vários cantos da cidade e tal. Agora, fiquei aqui pensando, quer dizer,
de novo, chamar para perto as grandes instituições também, ali onde ainda circula dinheiro, né, ligadas a banco, ligadas... Não dava para ser mais radical? Quer dizer, tudo bem, temos agora o SESC, né? É o SESC nas periferias que precisa ser valorizado. Como chegar nessa cultura e nesses artistas que estão, como sempre, sofrendo mais, né? Na ponta de tudo, e que muitas vezes têm sua carreira super abreviada, porque não se pode ser artista quando a gente tem uma situação, né, de miséria, ou e que, na verdade, assim, são situações que, acho que, para muita gente aqui, eu dou aula, eu vejo isso nos meus alunos. Tem alunos muito talentosos que querem ser artistas, mas não podem, porque tem que fazer outra coisa. Quer dizer, está no campo da Bienal também agir sobre isso? Seria mais radical investigar essas culturas... ali na fonte onde elas nascem, a gente vê artistas fazendo isso. Sei lá, me veio à mente o trabalho da Bárbara Wagner na última Bienal, né, lá de Veneza. Quer dizer, ela vai ali onde a coisa está sendo produzida. É possível chegar, né, um pouco imitando modelos de funcionamento de políticas públicas que a gente já viu aqui, que funcionavam, né, olhando para essas resistências. Vocês se propõem a fazer isso? Mas, enfim, eu adorei o que eu vi, é mais uma provocação que eu queria ouvir de vocês. Quer que eu responda isso também? Não, eu queria ouvir os outros também. Eu vou falar rapidamente, depois o Paulo, os outros podem falar. Eu acho que sempre dá para ser mais radical, isso com certeza. Mas eu também acho que a Bienal é um lugar único, como eu já falei, porque não é um centro cultural, não é um museu, é uma coisa que transcende tudo isso. Ele é o único lugar onde vêm pessoas de classes, de lugares da cidade, de nível cultural muito diferente. Então, não sei, francamente, se a Bienal é o lugar para fazer a coisa mais radical possível. Dava para ser mais radical? Dava. Eu não acho que a gente esteja fazendo um gesto radical nesse sentido. Eu acho que a gente está fazendo um gesto que, a meu ver, responde sim ao momento que a gente está vivendo. Voltando ao começo da sua pergunta, da sua colocação, muita gente já falou, nossa, que momento complicado. Eu acho um momento complicado, mas acho um momento muito bom para fazer uma Bienal como essa, porque eu acho que a Bienal é uma coisa importante. Eu acho. E se eu tivesse que falar quais outras exposições de arte contemporânea têm importância que a Bienal tem, nenhuma. Não tem. Tem uma frase do Agamben, que para mim é assim, meio que um mote para mim, ele fala: é só porque a arte deixou de ser, de ocupar a esfera do interesse para se tornar meramente interessante, que a gente acolhe ela de maneira tão fácil. Porque ele compara o que é a arte hoje com o que era a arte no tempo dos romanos. Ele faz aí umas colocações até um pouco démodé, se quiser. Mas tem essa ideia da esfera do interesse que a Bienal ainda ocupa. E essa esfera do interesse por um evento de arte contemporânea é uma oportunidade única, principalmente em momentos como o que a gente está vivendo. E aí eu acho que num lugar como esse, é um lugar para ser relativamente radical, mas não para ser excessivamente radical. Agora, eu falo isso com a maior tranquilidade, porque eu sei que não todo mundo aqui concorda comigo. E é objeto de discussões intermináveis entre nós, e eu acho que é disso que vem a riqueza do projeto que a gente está fazendo. Por isso, deixo a palavra agora. Eu acho que, pensando em perspectiva histórica, a Bienal tem um efeito em ondas. E se a gente for dizer, a Bienal, nos seus 60 e tantos anos, foi a instituição mais radical que poderia ter sido, a maior parte do tempo, não. Mas o fato da Bienal existir em São Paulo há 60 e tantos anos fez diferença na formação dos quadros das pessoas, das sensibilidades, dos artistas, dos curadores, dos pesquisadores, do sistema, dos profissionais, dos montadores? Eu tenho certeza que sim. Então, em parte, e aí o Faz Escuro do Thiago de Mello, a primeira coisa, se a gente quer fazer frente, e isso a gente também está ouvindo de muitos artistas, a primeira coisa, se a gente quer fazer frente ao momento que vivemos, é continuar vivendo. E fazer isso de maneira socializante, compartilhante, na base do encontro e da possibilidade de contaminação, que é o passo que a Bienal dá a partir da escala e do tamanho que ela tem. Num efeito cascata, daria para ir muito mais longe,
mas ela começa a partir dos seus interlocutores naturais e fez esforços de expandir essa gradação. Se tivesse mais 3 anos ou mais 20 milhões para essa gradação e continuando. Não é uma política pública, ela é um evento. Só que é um evento que, mais do que nunca, está pensando que só existe porque existem relações ao redor dele, através dele e por dentro dele. Agora, a ansiedade, voltando, pensando de outro jeito, e pensando nos nossos antecedentes históricos, em artistas como Thiago de Mello, como Joel Rufino, como artistas que viveram a ditadura no Brasil, etc. Os momentos como o que nós vivemos, eles não esperam que a gente fale na altura deles. Eles vão reagir epidermicamente. Então, estar nos encontrando, produzindo, compartilhando experiências, opiniões, histórias, vai existir nesse momento. As consequências estão fora do nosso controle. Mas a única coisa que a gente não quer desde o começo é criar uma coisa que é um artifício para parecer que a gente respondeu ao momento, mesmo que ninguém tenha visto, só para existir nas redes sociais, para existir no artigo, para existir no comentário. A gente quer que, se isso possa acontecer como uma resposta ao momento, seja na experiência de todos nós, e não no slogan, na hashtag, na manchete, mas como um processo. Porque é isso que eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem, que o momento constitui. É um momento em que nós nos satisfazemos muito em como que eles falam? Check-in. A gente não vive os conflitos, as disputas, as vontades, os desejos, os encontros, as emoções. A gente dá check-in nelas. E se a Bienal pode ser uma coisa, se a arte pode oferecer alguma coisa, é uma coisa de outra ordem que não a do check-in. Vamos descobrir. Eu queria... meu nome é Ismael, queria parabenizar pela audaciosa proposta. Tenho participado de vários encontros de bienais e me ocorreu, a partir dessa audaciosidade de vocês, a Lisete abriu uma bienal com uma proposta de debates, antecedendo a bienal, e alguns dos debates fugiu ao controle porque vozes dissonantes surgiram ali, justamente questionando uma espécie de modelo já convencionalizada de bienal, de mostras de arte, no sentido de um hipertexto curatorial que ou ele parte de uma premissa e como uma tese CQD e vai buscar obras para poder comprovar, ou ao contrário, faz um caleidoscópio e depois procura um hipertexto para uma meta-arte para costurar isso. O Bernardo Carvalho, escritor, meu amigo e tal, teve lá e pôs um dedo na ferida, gerou um desconforto, o texto dele foi censurado, porque ele provocou essa questão, ou seja, dizendo que as obras falam muito mais do que esse hipertexto curatorial, né? Então, a partir disso, do título dessa Bienal, né, Faz Escuro, então eu vou cantar, o escuro também me fez lembrar o texto do Agamben, que você comentou, sobre o que é contemporâneo, né? Diferente do que muita gente pensa, o que é contemporâneo não é aquilo que está no tempo, mas que está fora do seu tempo, no sentido do que está escuro. Ele fala muito sobre a escuridão, faz até uma análise da fisiologia de que ver no escuro não é não ver nada, você vê alguma coisa, né? Então, o Bernardo, na coisa da Lisete, dizia, olha, então, o problema de muitas bienais é que se tenta jogar uma luz aonde o artista vai simplesmente mostrar a escuridão. E iluminar a escuridão da obra talvez seja um pouco diminuí-la, matá-la. Então, fica aí uma pergunta a vocês, o desafio curatorial, que seria vocês cantarem. Quer dizer, o texto curatorial vai ser cantado, vai ser uma poiesis, né, para dizer assim, quer dizer, se pretende que o texto que costure, o texto, hein, não a conduta de vocês, que até aqui está ótimo, estamos todos na expectativa.
mas como cantar essa escuridão? Não, acho uma resposta mínima, mas acho que primeiro esse desejo de tantas individuais articuladas é, antes de tudo, uma reverência ao quanto o próprio artista constitui uma poética com a sua opacidade, a sua complexidade, seu mundo que transborda qualquer tema, qualquer leitura curatorial, compartilhar com o público a possibilidade de, olha, aqui a gente construiu essa articulação, mas o próprio artista constrói muitas outras ao redor, em torno, através delas. Esse é um compromisso com a própria arte, com os artistas. E a outra, do texto, essas cartas que começaram a ser publicadas hoje, por e-mail e no site, eu acho que elas são o começo desse exercício. Depois procura lá no site da... Não, muito a propósito, porque a Carla é artista. Então, exatamente. O texto dela hoje questiona justamente isso, o lugar... Essa coisa do Petrarca e tal. Pô, foi muito por isso. Foi um canto, maravilha. Mas tem uma questão que você colocou e que eu acho perfeitamente pertinente, é exatamente a metodologia que a gente adotou. Não sei se ficou claro quando a Carla explicou, mas a gente partiu... É que a Carla não sabe se explicar muito bem. A gente não partiu de temas. A gente tem uma resistência, muitas vezes, com esse tipo de approach. Então, eu, nesse caso, concordo totalmente com o Bernardo Carvalho. A gente partiu exatamente por isso das obras. Os temas foram emergindo das obras. Não foi um tema onde a gente foi encaixando obras. Essa diferença, sim, para mim é ontológica. Não é por acaso que é um dos 5 aspectos do projeto que a gente escolheu falar aqui, porque é realmente o oposto. Agora, a gente também entende que, pelo menos nos casos dos que vão ter também individuais, você vai ter 2 leituras possíveis, né? Você vai mergulhar no trabalho de um artista numa individual e depois você vai encontrar outra obra, ou a mesma, se era uma das exposições no pavilhão, e fazer outra leitura. Mas isso também é um gesto, é uma metonímia do que você poderia, na sua cabeça, imaginar de outras infinitas leituras possíveis. E aí, nesse sentido, o curador não é aquela visão... me desculpe, estereotipada do curador que quer impor a sua visão. A gente está se colocando exatamente ao contrário, como criar um processo que possibilite entender quanto uma obra nunca se esgota, quanto uma obra muitas vezes lança uma escuridão que não faz sentido tentar iluminar, que, de novo, com outras palavras, é a opacidade de que fala Glissant. É você entender que aquela escuridão não tem que ser desvendada. Você pode até cantar na escuridão, mas não tentar iluminar elas, porque em alguns momentos não é o caminho. E também eu acho que a ideia, quando a Carla estava explicando esses objetos, situações, eu acho que de alguma maneira a gente também está tentando evitar o máximo possível escrever aquelas afirmações curatoriais que a gente vai passar por vários temas e explica, e esse objeto vai falar sobre isso, e explicar uma situação, mas tentar explicar isso de uma forma mais oral, numa história. Talvez em uma maneira poética, às vezes não, mas criar uma situação. E não só explicar, essas obras vão trabalhar dessa maneira. Então, acho que isso foi muito importante. Oi, meu nome é Gisele. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho o que vocês pensam da Bienal como um modelo mesmo. Assim. Se a gente pensar historicamente, a Bienal, como formato, ela já preencheu lacunas, né? E aí, pensando no Brasil, enfim, já foi o meio da gente entrar em contato com obras de artistas internacionais que, de outro jeito, não chegavam aqui. E tendências também, linguagens artísticas, pesquisas que estavam acontecendo lá fora, enfim. E aí, ao longo dos anos, isso foi mudando. E aí a gente chegou em anos recentes em que a gente começou a falar em crise da Bienal
como esse modelo. E teve umas discussões de, inclusive, esse tamanho da Bienal como uma exposição muito grande, e se discutindo como é que o público conseguia essa fruição das obras de arte dentro de um espaço gigante, que, enfim, já dava essa angústia e de dar conta dessas camadas todas de significados e de associações. Enfim, a gente tem hoje muitas bienais ao redor do mundo, né? Enfim, Thaís falou da Bienal de Veneza, que é super tradicional ainda, com aquelas representações nacionais e tal. A gente abandonou isso, mas e aí eu fiquei sentindo falta de ouvir de vocês um pouco o que vocês acham que de fato a Bienal de São Paulo, né? O que vocês acham que ela tem que preencher, assim, como uma proposta? Não sei se eu tenho medo de falar função, porque não é para aí, mas enfim, o que esse modelo precisa preencher e trazer? E esse tamanho de obra, né, número de obras, enfim, se há uma preocupação para que isso aconteça, né, essa comunicação com o público. Obrigada por essa pergunta. É muito interessante. Eu acredito que a Bienal é um dos modelos mais interessantes de exposição. Primeiro, a Bienal tem uma definição de algo vago, porque geralmente a gente fala do número de bienais. O que elas têm em comum é a sua temporalidade, e é isso. Eles não têm em comum o tamanho, o escopo, a organização. E então eu creio que é interessante como modelo ser um exercício, mais uma vez, mas algo que está muito mais no tempo e no espaço, muito mais do que qualquer outra exposição pode estar. As grandes exposições em museus, elas não precisam, elas geralmente tendem, como uma constituição, a responder. Talvez elas respondam uma questão de tempo, mas não uma questão de espaço. E, portanto, a Bienal é definida pela sua localização, também pelo seu tempo. E a Bienal é desenvolvida de uma maneira diferente, mas a de São Paulo é a segunda que foi fundada, em 51. Antes dessa, só a de Veneza, que foi fundada no final do século XIX. E o que é interessante, como você mencionou, a Bienal de São Paulo costumava ser, nas primeiras décadas, até os anos 90, uma representação de vários países, além de uma exposição em grupo. Isso parou nos anos 90, mas o que permanece desde 51 a Bienal de Veneza. Então, ao longo das décadas, o princípio da Bienal de São Paulo, como você disse, que era mostrar o que estava vindo de fora, isso foi superado. E ela se tornou, ela deu o holofote para a arte latino-americana. O princípio foi invertido, na verdade. E outro aspecto é que ela é dirigida por grupos diferentes. Então, de uma maneira, elas são definidas pela descontinuidade, baseada no tempo, nos fatores de tempo e espaço. Tudo é descontinuado. A gente estudou muito as exposições anteriores e não é possível propor uma Bienal sem olhar para o passado. Outras exposições talvez fossem mais livres nesse aspecto. Então, para voltar para a sua pergunta, o que a Bienal precisa? Com certeza, uma abordagem seria proporcionar respostas ou
proporcionar perguntas, colocar problemáticas, não confiar naquele estado confortável de é assim que a gente deve fazer. Ou é assim que você deveria prosseguir por essas obras. Então, o que a gente está tentando criar é uma plataforma para que as pessoas pensem. Não estou dizendo isso de uma maneira retórica, é leitura da obra. Como que a obra te ajuda a integrar as relações do público com a arte. O que a arte pode expressar? Então, longe do que é visto como uma maneira ideológica de ver a arte, como a Ruth mencionou, e outros também. Isso é o que a arte vai dizer. Não, a gente quer que seja muito mais do que isso. E é isso que a gente está. A gente não fez, a gente está fazendo. E isso está sendo feito. Eu diria que a gente não está numa posição privilegiada para ensinar nada para ninguém. Alô, boa noite. Eu sou o Cleston e eu canto. Desde a época da ditadura até agora. A pergunta é, brincando com essa ideia, como é que vocês vão resolver o tanto que o brasileiro e o paulista canta, tanto em canto, em poesia, como que hoje é um fenômeno na periferia de São Paulo muito intenso, os saraus e as ações de canto e de poesia rolando bastante na periferia de São Paulo. É só como o ato de cantar vai ser abrigado na Bienal. De fato, tem algumas obras, estão sendo consideradas algumas obras onde o ato de cantar ele é presente, assim, literalmente presente, né? Tem vários artistas dos quais a gente tem falado que tratam dessa força do canto, né? Porque, na verdade, é claro que o canto no título é uma metáfora, né? Mas o que quer dizer essa metáfora, né? O que o canto tem de especial? Ele tem algumas dessas coisas que a gente já está falando até agora, né? Quer dizer, ele tem uma intradutibilidade, quer dizer, tem coisas que o canto pode dizer que a frase sem ser cantada não diz, né? Que é uma das coisas que estão, enfim, o tempo todo voltando para as nossas conversas. Tem uma parte do canto que reverbera no corpo, né? Tem uma parte do canto que tem a ver com o ritmo, que tem a ver com o ritmo cardíaco, que tem a ver com conhecer as coisas de outra maneira. E aí eu acho que a gente está falando aqui um pouco da resistência de dar nome aos grupos de obras, né? Resistência de usar a palavra de uma maneira que explica. Mas isso não é uma resistência gratuita, ela é uma resistência porque a gente acredita em outras formas de conhecimento que têm que ser colocadas em ação, né? Outras formas de entendimento que têm que ser colocadas em ação, em formas de desentendimento que também têm que ser colocadas em ação. Então, o canto tem também essa relação com os ritmos, né? E o canto tem também uma coisa do coro, né? Tem uma coisa do cantar junto que para a gente também é importante. Então, o canto, acho que está sendo entendido dessas maneiras. E, nesse sentido, ele está presente em vários momentos. E só para completar, já fazendo a ponte, a propaganda para o momento que logo vem, sábado, a performance do Nel Muyanga. Ele é um artista e musicista e cantor e compositor sul-africano, e ele vai compartilhar com a gente uma subversão da canção Amazing Grace.
que é um grande hino da luta abolicionista, um hino da música negra norte-americana ou anglo-saxã, é um hino de união que se canta depois de grandes desastres de toda a ordem, mas é também uma música escrita por um homem branco, britânico, que trabalhava com tráfico negreiro, com tráfico de escravos no Triângulo do Atlântico, e que passou por diversas situações de quase morte, e na terceira delas ele diz ter tido uma iluminação, uma conversão, virou pastor e escreveu Amazing Grace, virou um abolicionista. É uma história bonita, por um lado, mas muito mais dura e complexa do que o entendimento normal dessa música, como uma música de união e consagração, costuma dar a ver. Então, ele vai retomar essa contradição interna e reincorporar essa música junto com o coletivo Legítima Defesa, o coletivo de atores, performers, cantores negros, aqui de São Paulo, que vão, de certa maneira, vão ocupar o vão central do prédio da Bienal, o prédio vazio, e esses mais de 20 artistas vão trazer essa música, transformá-la, evocá-la e devolver para ela vozes que efetivamente são as vozes daqueles que foram os sujeitos, os protagonistas e os resistentes do processo abolicionista, os negros africanos, os negros brasileiros, que vão voltar nas sonoridades, em frases, em textos, que vão recompor uma música que era de alguns minutos, em quase uma hora de performance, tendo o prédio inteiro para si. Acho que teria pouco jeito... o vão inteiro, toda aquela área ao redor do vão, para si. Acho que teria poucas maneiras de pensar o Faz Escuro, mas eu canto de uma forma tão compartilhável, que não é uma teoria curatorial, mas é uma experiência para a qual a gente convida todos vocês às 11h. A gente acredita que vai ser um momento muito especial, que fala de todas essas dimensões e ainda outras a gente espera neste momento. But yes. No. That was But for instance, also like thinking about different ways of falando de outras maneiras de cantar, eu não quero falar sobre todos os trabalhos que vão estar na Bienal, mas, por exemplo, a performance. Também acho que, através da performance e uso do corpo, muito disso vem à tona. Por exemplo, em abril, com o trabalho de outros artistas, outros projetos que acontecerão, algo do Leon Ferrari, que passou muito tempo no Brasil durante a ditadura, e ele escreveu essa peça, que é uma acumulação de centenas e centenas de citações da Bíblia, da Segunda Guerra, dos nazistas, e todas essas frases que foram ditas por diferentes pessoas, por líderes políticos, vocês vão entender a retórica, mas eu lembro que quando a gente fez isso pela primeira vez, parecia... Todas as coisas que eles estão cantando são horríveis, mas no momento em que você tem 50, 60 pessoas lendo de forma coletiva todas essas frases, eu não sei, você sente essa capacidade de transformação, você não precisa ler coisas do presente, porque as coisas do passado são muito parecidas com o que está acontecendo hoje, mas através dessa leitura coletiva, como a Carla estava falando, do batimento cardíaco, isso também vai ser parte dessa segunda performance, junto com o do Nel Muyanga, que vai acontecer. Bom, muito obrigado a todos. Espero que vocês possam ir no sábado e nos outros eventos que a gente vai organizar. Muito obrigado.